Você já se imaginou viver com dois corações funcionando aí ao mesmo tempo no seu peito? É bizarro ou no mínimo muito esquisito pensar que isso não só pode acontecer através de uma cirurgia, como até mesmo pode ser a única forma de salvar a tua vida. Para começar, vale dizer que coração não serve apenas de figurinha para ficar mandando para quem você está no chaveco. Ou mesmo não tem sua complexidade em apenas ficar bombeando sangue para todo o nosso corpo. Nosso coração ele tem uma imensa complexidade de funcionamento. E ele é composto por músculos, por válvulas, câmaras, veias, artérias e algumas outras coisas. Todas essas têm que funcionar numa sincronia perfeita para que não tenhamos nenhum efeito colateral. Uma simples válvula que não se fecha, não abre corretamente, ou até mesmo com várias artérias e veias funcionando, se uma delas fica obstruída, a gente já pode sofrer sérias consequências. Falando em problemas que podem acontecer no funcionamento do coração, não só existem várias possibilidades de problema, como também várias possibilidades de solução para esses problemas. E uma solução inédita na medicina e no mundo aconteceu aqui no Brasil, no ano passado. Olha só! Não é só de dinheiro e de tecnologia que dá para avançar, precisa também de muita competência. E pelo menos disso aqui no Brasil não falta. Um desses problemas no coração acabou trazendo grandes problemas para o brasileiro, o Lincoln Paiva, de só 55 anos. Em 2020, em plena pandemia, ele sofreu um infarto cardíaco que não tirou a vida dele, mas deixou ele muito debilitado, com uma doença chamada insuficiência cardíaca congestiva, que é quando o coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. E um desses resultados negativos que o infarto pode trazer pode ser o acúmulo de líquidos nas pernas, nos pulmões e em outros tecidos por todo o nosso corpo. O Lincoln teve esse infarto logo quando a pandemia estava tomando forma aqui no Brasil. E os médicos decidiram aguardar um pouco para tomar alguma decisão e fazer alguma coisa quando tivesse passado mais algum tempo. O problema é que esse pouco causou bastante complicação para ele. Acabou que esse acúmulo de líquido ocorreu nos pulmões dele. E é claro que isso dificulta a respiração da pessoa e é um constante risco para a vida dele. Pois também, se não é controlado, o paciente pode até de verdade se afogar pelo próprio líquido que fica ali atrapalhando que os pulmões consigam fazer o trabalho dele. E o problema maior do Lincoln é que esse líquido todo causou uma hipertensão imensa nas artérias pulmonares dele. Se fosse algo que fosse possível controlar, ele simplesmente poderia fazer um transplante para sanar tanto o problema da insuficiência cardíaca, como também resolveria esse problema de hipertensão dos pulmões dele. Mas como estava muito forte, ele não iria aguentar o transplante convencional e foi passado para alguns tratamentos paliativos, ou seja, não teria muito o que fazer. E é aí que aparece uma técnica que salvou a vida dele. Para conseguir melhorar, primeiramente, esse problema da hipertensão dos pulmões, os cirurgiões do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo decidiram em conjunto com o paciente de colocar um coração a mais no peito dele. Isso mesmo, eles entucharam mais um coração lá dentro. Isso para quê? Não sei. Já que era bem provável que ele não iria aguentar a cirurgia convencional, colocando um coração a mais de um doador compatível, esse outro coração seria a solução dos sintomas que estavam causando mais impacto para a situação do paciente. Ou seja, um coração saudável daria total auxílio ao coração que estava doente e assim o acúmulo de líquido junto com aquela pressão pulmonar seria significativamente melhorado. Essa técnica de colocar um coração a mais conectado junto a outro coração para solucionar os problemas que de alguma forma incapacitam de fazer um transplante comum, que é chamado de ortotópico, não é novidade e nem raro de ser feito hoje em dia. Por sinal, existem diversos casos, inclusive uma menina brasileira que passou por essa cirurgia, chamada de transplante heterotópico, quando recebe um outro coração para funcionar junto ao coração doente. Em julho do ano passado, a feliz notícia de que apareceu um doador compatível com Lincoln foi dada para o médico Fábio Gaiotto, que deu início à primeira etapa do tratamento do paciente, que iria ficar com 2 corações. Com esse segundo coração, em 3 meses já foi possível que a pressão pulmonar diminuísse e a segunda etapa então pudesse ser realizada. Essa segunda etapa é que é a grande inovação que nunca foi feita. E essa segunda etapa é tirar o coração doente e deixar no lugar o segundo coração que estava servindo de suporte. Apesar de parecer que essa segunda etapa ela é mais simples e óbvia, mas na verdade não é. Ela é muito mais complicada porque imagina que a região ali já foi toda remendada, já foi toda mexida numa cirurgia de tamanho grandioso.
E mesmo assim, essa segunda etapa foi um sucesso. Em outubro do ano passado, ela foi concluída. O Dr. Gaiotto garante que a partir desse procedimento, o paciente agora consegue ter uma vida normal de um transplantado, só com alguns cuidados e restrições. Agora, já para o Lincoln, a expectativa de vida dele evoluiu de uma sobrevida de 3 meses para uma outra que pode chegar a mais de 20 anos, com boa qualidade. Mas e aí, gostaram? Espero que sim. E dá uma conferida se você está inscrito aqui no canal e já deixa um like aqui pra gente, tá? É sensacional que essas coisas que a gente nem imagina estejam acontecendo e evoluindo para salvar as vidas por aí. Tô ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou, fui!